Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia quem está no Facebook, bom dia quem está no Instagram, bom dia quem está aqui no Zoom. Bom dia, José Fernandes, bom dia, Cirênia. Sejam todos muito bem-vindos nesta segunda-feira, primeira segunda-feira de abril, né? Estamos entrando no nosso quarto mês do ano de 2023, que, na verdade, já estamos começando no dia 3, não é? Hoje, 3 de abril. Mas é um ano de muita luz, o quarto mês, se nós conectarmos ao quarto raio, o raio da ascensão, o raio do equilíbrio, o raio da luz branca, o raio onde nós nos purificamos e nos equilibramos com a luz do arcanjo Gabriel, o arcanjo da anunciação, aquele que anuncia, o mestre Serapis Bey, a luz que equilibra tudo, né? A luz que nos traz a paz, a tranquilidade, que nos anuncia o que é ser luz. Então, neste dia, melhor, estou fazendo bobagem aqui, né? Falando bobagem, é o dia 3 hoje, é o terceiro raio, o raio do amor. Gente, eu estou pensando, estou viajando aqui no dia 4, dia do equilíbrio, né? Hoje é dia 3 de abril, se sintonizarmos com os raios cósmicos, é o terceiro raio, raio do amor incondicional. Então, olha só, estou falando uma coisa e de repente me vem a consciência, né? Hoje vamos voltar à nossa leitura dos mistérios desvelados, onde nós estamos aprendendo como é que fazer a alquimia em nós mesmos, né? A transformação, a nossa autotransformação. A alquimia é se transformar, é transformar o que não estava mais funcionando, que já não tinha mais conexão com nós mesmos, e nos abrirmos para o novo, nos abrirmos para a nova era, para o que está acontecendo no planeta neste momento, para essa idade de ouro que nós estamos entrando, já entramos, né? Mas quando nós entramos em algo, é quando nós nos familiarizamos com aquela situação. Então, para muitos de nós, ainda não está muito claro, muito nítido essa idade de ouro. Mas tudo é uma questão de nós chegarmos e nos apossarmos dessa consciência, né? Adentrarmos nessa consciência. Não a posse da terceira dimensão, que a gente chega, não é meu, não. É nós nos sintonizarmos, vamos colocar assim, fica mais tranquilo. Nos sintonizarmos com essa nova dimensão, com essa nova era que está no planeta Terra. Enquanto para muitos que olham e dizem, mas fora está só um caos, é para quem se conecta com o caos. Para quem está se conectando com a luz, para quem está dizendo, eu sou filho da luz, eu vivo na luz, eu estou na luz, é totalmente diferente. Não tem como mudar, desarrumar uma casa e adentrar numa casa nova sem desconstruir, sem dor e sofrimento, sem desarrumar, sem bagunçar. Então, é isso que está acontecendo. A bagunça está acontecendo para que nós possamos arrumar tudo isso e nos conectar com essa nova fase, com essa nova era, com essa nova dimensão que nós estamos adentrando, tá? Então, vamos à nossa leitura. Através dos livros, nós ancoramos melhor as consciências, né? Vamos ancorar com a prece para abrir a nossa consciência para tudo isso. Então, vamos lá. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele a Tua verdadeira realidade. Sei que é a Tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor.
Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Creio e sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Diariamente, eu abro o meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá, exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada. Todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina, para sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Bom dia, Isolete. Seja muito bem-vinda. Vamos ao nosso decreto de hoje, o decreto 105. Eu sou a presença que ordena a energia inesgotável, a sabedoria divina, fazendo com que o meu desejo seja cumprido. Olha que lindo este decreto, né? Eu sou a presença que ordena a energia inesgotável, a sabedoria divina, fazendo com que o meu desejo seja cumprido. Eu sou a presença que ordena a energia inesgotável, a sabedoria divina, fazendo com que o meu desejo seja cumprido. Vamos agora para a nossa leitura. Hoje nós vamos retomar a experiência que Saint Germain colocou para este irmão. O estudante frequentemente perguntava se alcança um nível de aperfeiçoamento enquanto ainda no caminho da realização, quando se eleva acima do uso da afirmação. Se um indivíduo emprega sinceramente a afirmação, estabelece uma aceitação plena da verdade do que quer que seja que afirme. Pois o seu uso é somente para focalizar a atenção da mente externa, não constantemente sobre a verdade que ele aceita na íntegra em seus ensinamentos. E o sentimento é o próprio Deus energia liberado, que manifesta a verdade afirmada. O emprego contínuo da afirmação leva o indivíduo a um ponto em que ele tem uma tão profunda percepção da verdade naquilo que afirma, que perde a consciência dela
como afirmação. Quem faz uma afirmação, um mantra ou uma oração, falo porque deseja. O que aconteceu aqui? E aí eu me perdi. O emprego contínuo da afirmação leva o indivíduo a um ponto em que ele tem uma tão profunda percepção da verdade naquilo que afirma, que perde a consciência dela como afirmação. Quem faz uma afirmação, um mantra ou uma oração, falo porque deseja que algo se realize. O desejo correto é a mais profunda forma de oração. Então, pelo uso da afirmação, o estudante eleva seu eu externo à plena aceitação de sua verdade e gera o sentimento pelo qual o converte na coisa manifestada. Nessa profunda aceitação vem a manifestação, porque pela concentração da palavra falada, começa a produzir atividade instantânea. Minha gratidão para com Saint-Germain por tudo quanto eu recebera era profunda demais para ser expressada em palavras. Ele lia meus pensamentos e sentimentos como num livro, e assim permanecemos ambos sentados por alguns momentos silenciosos, em perfeita sintonização. Ele me despertou do sono para contemplar as magníficas cores do céu ocidental, a beleza grandiosa do entardecer com as magníficas nuances rosas douradas do crepúsculo. Desejei permanecer na montanha durante toda a noite e voltar a casa pela manhã, deitando-me com o nascer do sol. Assim que senti esse desejo, estendeu-se a meus pés um belo saco forrado de dormir ao relento. Era diferente de tudo o que eu tinha visto até então. Abaixei-me para examinar o estranho tecido de que era feito e, para espanto meu, verifiquei ser brilhante e quente. Olhei para cima e Saint-Germain estendeu-me sorridente uma taça de cristal cheia de um líquido dourado, de consistência semelhante à do mel. Obediente ao seu mais leve desejo, bebi-o, e instantaneamente um calor radiante percorreu-me o corpo. Quando acabei, a taça desapareceu de minha mão. Oh, por que não pude eu reter esta formosa criação? Perguntei surpresa. Paciência, meu filho, respondeu. Não estão sendo plenamente satisfeitos, um por um, vossos desejos? Vosso saco de dormir permanecerá aqui até o raiar do dia, e vossa amiga, a pantera, guardar-vos-á durante a noite. Fez uma ligeira reverência e, com um sorriso que era a graça personificada, seu corpo tornou-se gradualmente indistinto e desapareceu por completo. Deitei-me no belo saco e logo adormeci profundamente. Quando os róseos matizes tocavam o oriente, acordei e o meu primeiro pensamento foi em relação ao saco, que tanto me agradara. A este pensamento, ele se desvaneceu, retornando à substância universal de onde vier. A pantera veio até mim e juntos voltamos para casa. Depois de termos percorrido uma certa distância, o som de vozes humanas nos feriu os ouvidos. O animal farejou o ar, parou de súbito diretamente em minha frente e olhou-me. Inclinei-me
e, dando-lhe umas pancadinhas, disse: agora podes ir. Ela saltou para a zona da floresta espessa, na montanha, à direita da trilha. Continuei meu caminho sem mais incidentes e finalmente cheguei ao meu alojamento no começo da tarde, num estado de espírito difícil de descrever por palavras. Eu precisava pensar, meditar, considerar e ajustar-me a um conjunto de ideias inteiramente novo. As extraordinárias, embora muito reais, experiências pelas quais passara nas últimas 48 horas, faziam-me reorganizar meu mundo por completo. Eu me sentia extremamente feliz e ainda mais parecia que um outro universo tinha se manifestado em torno de mim. Havia externamente o mesmo velho mundo prosaico que eu sempre conhecera com segurança, e ainda assim seria isso verdade? Dentro dele, durante todo o tempo, ocorreu-me essas grandiosas experiências, esse tremendo poder, essas maravilhosas revelações de liberdade e domínio sobre todas as manifestações de que eu tivera tão completo desconhecimento. Durante toda a minha vida, eu tinha estado cercado por estes aparentes milagres, aos quais, nos meus prévios anos de me conservara tão alheio como se tais coisas não existissem na criação. Pensei muito, mais profundamente do que em qualquer outra coisa em que eu houvesse meditado antes, em toda a minha existência. Chegou a hora do jantar, mas eu não tinha fome. Contudo, para começar a refeição da tarde, pedi um copo de leite. Foi-me servido e, alguns momentos depois, quando o provei, imaginai meu espanto ao verificar que o leite se transformara no mesmo líquido cremoso que Saint-Germain me dera pela primeira vez. Acabei a refeição, voltei para casa e estava preparando o meu banho para me recolher, quando subitamente o sinal elétrico, que me era familiar, fez-me estremecer da cabeça aos pés. Automaticamente estendi a mão e, em poucos segundos, uma pequena pastilha de substância semelhante ao cristal formou-se na palma da mão. De qualquer modo, percebi que isto deveria ser posto em meu banho. E mal deixei cair na água, começou a borbulhar e a brilhar, como se tivesse vida. Entrei na banheira e uma sensação de alfinetadas fez vibrar cada célula do meu corpo. Senti-me carregado com uma corrente elétrica de alto potencial, que iluminou e fortaleceu todo o meu ser. Ao terminar, deitei-me e logo mergulhei num sono sem sonhos. Aqui concluiu o segundo capítulo. Agora vamos iniciar o terceiro capítulo. Aqui concluiu o deserto do Saara, né? O terceiro capítulo é o Royal Teton. O Royal Teton é hoje ainda é, né, no etérico, como é que, gente? Fugiu a palavra aqui. Então, tá bom, se não é fugiu a palavra, não é para não falar, né? Vamos continuar. Royal Teton. Passaram-se 4 dias sem qualquer ocorrência extraordinária, e eu tentara entender integralmente a mais profunda significação de minhas recentes experiências. Justamente ao entardecer do 5º dia, soou uma pancadinha na janela do meu quarto. Olhei e vi no peitoril um pombo branco como a neve, com um cartãozinho no bico. Encaminhei-me para a janela e abri-a. O pombo entrou e ficou calmamente esperando. Peguei o cartão e li a mensagem que estava escrita com a mesma bela letra da anterior, mas desta vez com tinta de ouro,
em um cartão branco. Nele lia-se as palavras, abre aspas, comparecei ao nosso ponto de encontro às 7 da manhã, fecha aspas, assinado Saint-Germain. Logo que apanhei o cartão, o pombo voou para o meu ombro e esfregou a cabeça no meu rosto. Como que transmitindo uma mensagem de amor. Voou novamente para a janela e partiu como uma flecha. Pus de lado o cartão cuidadosamente, esperando poder conservá-lo. Mas na manhã seguinte, quando o procurei antes de partir para o meu longo passeio, ele se dissolvera. O cartão de ouro, no qual a primeira mensagem foi escrita, durou até o 3º dia, e eu o observava com frequência, esperando poder guardá-lo permanentemente. Quando percebi que voltara ao Universal, senti um aperto no coração tão grande foi meu desapontamento. Para fazer a caminhada de 16 quilômetros e estar no local marcado às 7 da manhã, eu sabia que seria preciso partir pouco depois da meia-noite. Levantei-me cedo e às 3 horas estava a caminho. Andando rapidamente, cheguei à floresta, exatamente ao romper do sol. Não havia andado muito quando um grito plangente chegou-me aos ouvidos. Antes de perceber o que fazia, respondi ao mesmo som, tão automaticamente foi a minha resposta. Alguma coisa investiu dentre os arvoredos e minha amiga, a pantera, saltou para junto de mim. Perfeita incorporação da alegria. Acariciei-a e juntos prosseguimos em nosso caminho rumo ao lugar do encontro. Precisamente às 7 horas, Saint-Germain surgiu diretamente da atmosfera, saudando-me de braços abertos. Estendeu-me outra vez a taça de cristal, cheia, desta vez de um líquido claro e brilhante. Bebi-o, e o gosto era diferente de tudo quanto havia provado antes. Era quase como o suco de grape, fruite gelado, mas brilhante e efervescente. No momento em que bebi, a sensação como se uma faísca elétrica atravessou-me o corpo, levando a todas as veias a impressão de sua radiante energia. Bom dia, Salete. Saint-Germain deu então à pantera um bolinho marrom, que o animal prontamente devorou. Imediatamente, seu pelo arrepiou-se e o mestre fez uma observação. Vossa amiga nunca mais matará veados, cervos e corços. Para a experiência e instrução vindouras, será necessário deixar vosso corpo aqui, na encosta da montanha, porque ainda não invocastes suficientemente o poder interno para que sejais capaz de levá-lo onde iremos hoje. A pantera será vossa guarda, e como precaução, colocarei em volta de ambos o manto da invisibilidade. Iremos ao Royal Té. 20. Instantaneamente saí de meu corpo denso e vi meu corpo sutil, vestido com rico traje de tecido de ouro alto luminoso. Observai cuidadosamente o material com que estáis vestido, continuou ele. Entre aspas, a substância de que é feito o traje que usais tem certas qualidades extraordinárias e poderes próprios, um dos quais é capacitar a quem o veste a levantar e transportar objetos materiais.
Esta roupa possui pura energia eletrônica e pode ser usada para remover objetos, tal qual a força exercida pelo corpo físico. É esta uma atividade fenomenal que os grandes mestres de luz permitiram ser usada pela primeira vez neste planeta. Em benefício de meus leitores, desejo dizer clara e insofismavelmente que, conquanto eu estivesse revestido de um corpo que funcionava em 4 dimensões durante essas experiências, possuía mesmo assim a capacidade de sentir e segurar os objetos sólidos do mundo físico, tal como quando se está em corpo físico. O corpo que eu usava, então, não era o que às vezes se denomina corpo astral. Em breve alcançamos o topo de uma majestosa montanha que mantém sentinela sobre um dos mais belos cenários dos Estados Unidos. Vastas florestas se estendiam a nossos pés, e grandes cadeias de montanhas, com seus tesouros de riquezas minerais ainda não tocados, alargavam-se tão longe quanto a vista podia alcançar. Dirigindo-se a um local onde enormes blocos de pedra jaziam em confusão, como se gigantes em guerra os tivessem arremessado uns sobre os outros. Saint-Germain tocou um grande bloco. Instantaneamente, a enorme pedra virou pouco além de 1 metro de sua posição original. Ele recomendou-me que o seguisse. Entramos e, para assombro meu, vimos-nos diante de uma grande porta de bronze. Isto está aqui desde antes da submersão da Atlântida, há mais de 12.000 anos, explicou. É um templo, sim. Royal Teton é um templo. É que acho que travou para eu não falar. Adiantou-se e fez pressão sobre certos pontos da porta. A grande massa de bronze de muitas toneladas moveu-se lentamente, dando-nos entrada a uma câmara espaçosa, da qual saíam uma escadaria talhada na sólida rocha, conduzindo para baixo. Descemos alguns 60 metros e entramos em um outro espaço de forma circular. Saint-Germain atravessou-o e, dirigindo-se a uma porta situada no lado oposto ao da escada, contra ele colocou sua mão direita. Quando se abriu, estávamos diante da entrada de um tubo elevador. O interior assemelhava-se à prata fosca e, em resposta ao meu pensamento, Saint-Germain disse: sim, porém mais dura e mais forte que o aço. É indestrutível. Um disco chato, do mesmo metal, perfeitamente ajustado ao tubo, elevou-se dentro dele até o nível do solo. A plataforma foi inteiramente controlada e acionada pelo mestre. Ele subiu nela e eu o segui. Fechou-se a porta e começamos a descer. Foi longa a descida, se bem que não nos movêssemos rapidamente. A plataforma parou diante de uma outra porta de bronze, de modelo completamente diferente. Descemos a 600 metros no próprio coração da montanha, comentou enquanto saíamos do tubo. O espaço em que nos encontrávamos era de formato e disposição peculiares. Constituía-se numa figura oblonga de leste para oeste, cujos cantos nordestes e noroestes haviam sido cortados em ângulo.
Isto formava uma dependência externa ou sala de recepção. Apesar da porta de bronze, de tubo elevador, abriu-se para dentro do salão, na parede nordeste. No lado norte, havia duas outras largas portas de bronze exatamente iguais, dando entrada para um grande salão de audiências. Na parede noroeste, havia ainda uma outra, uma quarta porta igual à que acabávamos de transpor. No lado oposto, na longa parede inteiriça do sul, pendia uma imensa tapeçaria. Era feito do mais estranho material. Conquanto o tecido fosse rústico, o fio ou fibra eram tão macio como o pelo de camelo. O fundo era de uma delicada cor creme, e sobre este fundo viam-se duas imagens, em tamanho natural, representando seres divinos de grande majestade e poder. O da direita era masculino e o outro feminino. Estavam ambos de pé, em atitude de ordenar às forças cósmicas que obedecessem às suas determinações. A figura masculina vestia um manto vaporoso, de rico material, de intenso azul safira, com fitas e bordados de ouro em profusão. Evidentemente, era um traje de cerimônia ou símbolo de autoridade. Sob o manto, uma túnica de tecido dourado, de aparência metálica. Um resplandecente sol de rubis, diamantes, safiras e esmeraldas cobriam-lhe o peito. Em volta da cintura, um cinto de pedrarias, de onde prendia uma faixa de cerca de 30 centímetros de comprimento, também profusamente incrustada das mesmas espécies de pedras preciosas. A túnica chegava-lhe aos joelhos e a orla inferior era debruada com uma fita de quase 10 centímetros de largura, toda bordada em seda da mesma cor das joias. O efeito do conjunto dava a impressão de que as roupas eram todas autoluminosas. Calçava sandálias de cano alto, de couro dourado, chegando quase até os joelhos, muito enfeitadas e atadas com cordões azul safira. Uma fita de ouro de 3 centímetros de largura cingia-lhe a fronte, atando os ondulados cabelos louros que prendiam cerca de 15 centímetros abaixo dos ombros. A tez era muito linda, de suave cor rósea, e os olhos de um profundo azul violeta. Os dedos da mão esquerda repousavam levemente sobre o coração, e a mão direita, levantada, sustinha um fulgurante cetro de cristal, de poder e autoridade. A extremidade inferior deste terminava em ponta, e no alto apoiava-se uma esfera de 7 centímetros de diâmetro, que espargia raios de cintilante luz branca. Percebia-se evidentemente que o personagem representado estava no ato de brandir gigantesco poder e era manipulador de alguma poderosa força cósmica. A aparência completa sugeria a mais exuberante mocidade. No entanto, a sabedoria das idades falava através dos olhos de um passado encanecido. A figura feminina tinha um manto de autoridade de um tom violeta carregado, contornado por um bordado de ouro, semelhante ao do seu companheiro. A roupa de baixo era de um material leve, dourado, tremeluzente, que chegava quase até o chão.
O fio usado na confecção da tapeçaria para representar as roupas devia ter sido o mesmo que realmente constituía o material do vestuário original. Este ser usava um cinto de joias com a respectiva faixa atingindo até quase 5 centímetros abaixo dos joelhos, incrustado de pedrarias iguais às da imagem masculina. A ponta da sandália direita, apenas visível sob a fíbria do manto, era de couro dourado. Tinha na cabeça uma fita lisa de ouro, exatamente igual à de seu companheiro. E os olhos eram do mesmo azul violeta, porém de um matiz mais brilhante. Os cabelos louros a cair-lhe até os ombros. No peito, suspensa por um cordão de ouro, prendia-lhe uma grande estrela de 7 pontas, talhada de um só diamante. Sustinha na mão esquerda uma esfera de cristal de cerca 15 centímetros de diâmetro e na direita erguia como a da outra figura. Havia um cetro do mais estranho formato. Quase 2/3 da porção inferior eram de ouro, terminando em ponta de lança, e o terço superior composto de uma substância cristalina, radiantemente luminosa. O vértice era modelado à semelhança de uma flor de lis, com a diferença de ser a parte central muito mais longa, adelgaçando-se em ponta suave, formada por suas 4 facetas. A pétala recurvada à direita da porção central era de um belo tom rosa, a da esquerda de um intenso azul safira, mas a do meio era branca cristalina. Eram todas transparentes e radiantes de luz. A porção de ouro e a parte cristalina uniam-se perfeitamente, pois não havia linha de demarcação entre as duas substâncias. Seu cetro simbolizava as 3 atividades da força criadora. A bola de cristal na mão esquerda da figura feminina revela a perfeição não manifestada do futuro da atividade cósmica. Ambos os cetros representavam o esboço e a diretriz do poder criador, dentro da substância universal para manifestação especial. Eram radiantes e belos, mesmo na tapeçaria, e eu imagino como deveriam ter sido belos na realidade. Saint-Germain ficou pacientemente esperando enquanto eu estudava o conceito geral do quadro. Tão fascinado estava pela magnificência do trabalho. Esses 2 grandes seres foram os fundadores deste retiro, observou ele, enquanto voltávamos para atravessar a porta de bronze da direita e entrávamos num grande salão que se percebia imediatamente ser usada como salão de concílio para algum fim do cerimonial sagrado. Todo o ambiente era de magnificência e beleza. As palavras são inteiramente falhas para transmitir o que meus olhos viram e meus sentidos experimentaram. Levei alguns momentos para me acostumar ao espetáculo deslumbrante e ao esplendor do que me cercava. A sala tinha, no mínimo, 60 metros de comprimento por 30 de largura e 15 de altura. Uma suave luz branca, que Saint-Germain explicou ser uma força onipresente que esses 2 grandes seres sempre usavam como luz, calor e poder, inundava todo o recinto.
Cerca de 6 metros das paredes longitudinais até o fim do salão eram de ônix branco. Onde terminava esta formação, os construtores tinham feito um corte transversal num grande veio de ouro nativo, de mais de 60 centímetros de largura. A extensão principal de ambas as paredes laterais era de um brilhante granito azul, porém, próximo à extremidade, por onde nós entramos, a estrutura natural mudava para granito rosa, de qualidade ainda mais fina. A superfície das paredes, do teto e do assoalho tinha sido muito bem polida, evidentemente por algum processo notável. O teto abobadado, uma abóbada, elevando-se cerca de 3 metros acima das paredes, era incrustado, formando o mais singular desenho. Exatamente no centro havia um disco de ouro tendo, no mínimo, 3,5 metros de diâmetro, ocupando-o de modo que as pontas tocassem a circunferência. Esplendia uma estrela de 7 pontas, composta inteiramente de diamantes amarelos, sólida, massa de brilhantes luz áurea. Irradiando desse sol central, havia 2 anéis de cor, cada um com cerca de 30 centímetros de largura, formando uma bem definida faixa de luz em torno da estrela, das quais a interior era de cor rósea e a exterior de um intenso violeta. O fundo sobre o qual jazia essa estrela parecia de ouro fosco, emitindo a própria estrela longos raios de luz cintilante e cristalina. Em redor desse conjunto estavam colocados 7 discos menores, cada um com cerca de 60 centímetros de diâmetro, representando os planetas do nosso sistema e os 7 raios de cor dentro do espectro de luz branca. A superfície de cada disco era macia como veludo e só foi empregado o mais límpido, mais intenso matiz positivo de cada cor. Soube mais tarde que, em certas ocasiões e para fins especiais, grandes seres cósmicos derramam, através desses discos, suas poderosas correntes de força. Esta é recebida aqui pelos grandes iluminados seres altruístas, conhecidos como ascensionados mestres de luz, que, por sua vez, a encaminham para a humanidade da nossa Terra. Esta radiação afeta os 7 centros ganglionares existentes em cada corpo humano do nosso planeta, bem como toda a vida animal e vegetal. O fundo de todo o teto era de cor de um céu muito claro, numa brilhante noite de luar, embora a superfície fosse altamente refrangente. No externo do salão, no centro da parede, a pouco mais de 10 metros do solo, havia um enorme olho medindo pelo menos 60 centímetros de diâmetro. Representava o onividente olho do Criador, em eterna vigilância sobre sua criação, e de quem nada pode ser escondido. Tremendo poder era focalizado através desse olho, às vezes para a obtenção de resultados específicos. Fiquei a imaginar, enquanto contemplava, que sensações experimentaria eu se presenciasse esse poder em plena atuação. Talvez a 12 metros de distância do extremo da parede leste, ocupando uma área de 20
e 1 metro de comprimento por 9 de altura, havia um painel de alguma substância precipitada. Tinha sido colocado pouco mais de 1,5 metro acima do nível do chão, penetrando numa profundidade de 5 centímetros na parede lateral, formando uma superfície côncava ao redor de toda a borda. A substância de que era feito se assemelhava a um belo veludo de um intenso azul índigo, mas não era nenhuma espécie de tecido. A matéria física mais próxima com que pudesse ser comparado era o mineral. Tal substância não está em uso no mundo exterior da humanidade, em parte alguma, mas pode ser e é, algumas vezes, precipitada pelos grandes mestres ascensionados de luz para algum fim especial. Saint-Germain explicou que o painel tinha sido precipitado e servia como espelho universal para a instrução de iniciados e membros sacerdotes de um grupo de seres altamente evoluídos. Esses grandes seres trabalham incessantemente ajudando os humanos na Terra a transformarem em homens e mulheres perfeitos, tornando-se capazes de manifestar em suas vidas exteriores a mesma grande perfeição e domínio que expressou Jesus Cristo. Não há organização externa desses seres perfeitos. Unicamente vivendo e expressando essa perfeição através da autocorreção das fraquezas humanas e da plenitude de adoração ao divino, ser interior. Pode um indivíduo entrar em associação com aqueles que trabalham nesse alto nível de conhecimento? Entre aspas, nesse painel, disse Saint-Germain, são projetadas cenas da Terra, quadros no éter, registros acásticos e atividades que se desenrolam em Vênus ou em outro ponto qualquer e aqueles instrutores queiram tornar visível aos estudantes. Tais cenas não são apenas quadros do passado e do presente, mas podem retratar atividades no futuro distante. Isto vereis mais tarde. Atravessamos a última porta, à nossa direita, e penetramos numa sala cujas dimensões forçavam por 24 metros de comprimento, 12 de largura e 6 de altura, com uma abóbada arqueada, semelhante à do salão de onde tínhamos vindo. Toda a superfície interior desta sala é feita de ouro fosco, e os veios cor de púrpura e verde que estás vendo nas paredes como se fosse um relevo são precipitados, continuou ele. No extremo e na parede lateral à nossa direita, do resto do chão ao teto, havia uma armação de metal branco semelhante à prata fosca. Nessa armação se assemelhava, sobre rodas cilíndricas, havia vasos feitos do mesmo metal. As tampas desses vasos davam as classificações em hieróglifos do conteúdo dos 4 cilindros existentes no interior de cada vaso, sendo os hieróglifos inscritos em relevo sobre cada tampa. Os cilindros tinham, no mínimo, 25 centímetros de comprimento e em torno de cada um fora enrolada uma fita de cerca de 20 centímetros de largura, feita de ouro prensado, adicionado de algum material que o tornava rijo e flexível. Contudo, não mais espesso que uma folha comum de papel de escrever. O comprimento das fitas de ouro variava de 2 a 15 metros, e em cada uma havia caracteres como que gravados no ouro por meio de um estilete.
Tais caracteres tinham sido perfeitamente traçados, dando a impressão de um manuscrito. Entre aspas. Esses arquivos são o cumprimento de uma promessa que vos fiz, disse Saint-Germain. Enquanto indicava uma determinada seção no extremo da parede lateral. Eles descrevem a cidade, o país e a civilização que outrora existiram, onde há agora o deserto do Saara. Durante o tempo em que eres meu filho e eu o monarca desse antigo império. Esta sala contém os anais de muitos países e da ascensão e queda de muitas civilizações. Fecha aspas. Ao entregar-me um dos rolos, abriu-lhe o fecho e verifiquei, com espanto, que sabia ler seu conteúdo. Abre aspas. Estou vos habilitando a ler. Fecha aspas. Continuou ele, para elevar temporariamente vossa consciência, invocando a memória oculta, registro passado dessas experiências que outrora vivestes. A questão do conhecimento de Deus e seu universo se resume em restabelecer contato com os anais da vida em todas as formas. Todas as formas contêm vida, e dentro da emanação de luz de cada forma está registrado o seu passado inteiro, que qualquer um pode exercitar-se em descobrir e compreender, desde que esteja disposto a dedicar atenção e tempo na autodisciplina necessária a aquietar a confusão na atividade externa da vida diária. Esse registro eterno, dentro de todas as coisas, existiu desde o princípio. Em épocas passadas, a humanidade manifestou perfeição em todos os aspectos. Essa condição anterior da raça foi narrada pelos historiadores como o Jardim do Éden. Éden, ou Édom, significando divina sabedoria. À medida que a atenção consciente ou atividade externa da mente tinha permissão para pousar no mundo dos sentidos físicos, a divina sabedoria, a consciência onipaciente, tornava-se nublada ou encoberta e o divino plano cósmico da vida do indivíduo veio a submergir. Foram-se embora a perfeição e o domínio consciente da humanidade sobre todas as formas, que ficaram ocultas e esquecidas, daí por diante. Bom dia, Ana, seja muito bem-vinda. O homem passou a ter consciência sensorial em vez de consciência divina, e, desse modo, a manifestar aquilo para que se dirigia a sua atenção e em que mais pensava. Deliberada e conscientemente voltou as costas à perfeição e ao domínio, de que fora adotado pelo Pai no princípio. Criou suas próprias experiências de penúria, limitação e discórdia de toda a categoria. Identificou-se com a parte em vez do todo, e o resultado disso foi naturalmente a imperfeição. Toda limitação da humanidade é o resultado do mau emprego que o indivíduo fez do atributo divino do livre-arbítrio. Ele se obriga a viver dentro de suas próprias criações, até que, pela direta volição da atividade externa da mente, olha de novo para trás, com toda a consciência para a sua origem real, para Deus, a grande origem de tudo. Quando isso ocorre, começa o homem a recordar aquilo que foi um dia
e que poderá ainda vir a ser, a qualquer tempo que decidir olhar, uma vez mais para a grande cópia cósmica de si mesmo. O registro que conseguistes ler descrevia a vida e o povo, como vimos, que tiveram lugar há 70 mil anos. Desempenhastes bem o trabalho de elaborar esses registros em muitas vidas, os quais ainda foram revelados. Atravessamos a sala do conselho, entrando igual ao daquela que acabávamos de deixar, e mais duas outras adjacentes na parede norte, porém menores. Na sala grande, cobrindo quase toda a superfície da parede, viam-se mais armações de metal repletas de vasos, muito semelhantes aos que encontramos na outra sala. Eu vou parar aqui, porque está fechando o horário, né? Aí ele vai descrever esta outra sala. Amanhã nós não faremos o Clube do Livro. Eu vou participar de um atendimento com a Lúcia Corá, de uma Mesa dos Dragões. Vamos abrir uma Mesa dos Dragões. Eu vou perceber se me é possível transmitir esse atendimento aqui, através das redes sociais. Eu vou estar nas redes sociais com ela, vou abrir no computador e vou perceber a possibilidade de transmitir no Facebook e no Instagram, ao mesmo tempo, ao vivo, né? Colocar os telefones para puxar da tela do meu computador para transmitir, tá? Então, hoje nós paramos aqui. O Royal Teton é, até hoje, um templo, como a Serênia colocou aqui, né? É um templo regido por mestres ascensionados. É um templo que ainda hoje muitos de nós humanos nos recolhemos lá em sonhos ou desdobrados, como nós sabemos hoje que não são sonhos, são desdobramentos, para estudar, para aprender, para nos conectar com essas frequências, com esses registros que Saint Germain está descrevendo. Levou o filho dele, né, da encarnação da Era de Ouro, para acessar todas essas memórias. E nós, humanos, que nos conectamos hoje com essa frequência, também vamos lá em sonhos, em desdobramentos, para receber, para aprender, para estudar, para nos conectar com essa frequência. Ele fica sobre os Estados Unidos, né, em Montana, nos Estados Unidos, onde Saint Germain também habita todos os mestres ascensionados, na verdade, né, habitam este grande templo de evolução. E por hoje é isso. Eu vivo gratidão por esse momento. Nós estamos vivendo, eu parei um pouco antes para a gente falar sobre essa semana, a chamada Semana Santa, a semana de Quaresma, a semana em que algumas religiões prezam e pregam e revivem a dor e sofrimento da morte de Jesus na cruz. E eu convido vocês a não olhar para isso. Vamos olhar para a luz. Convido vocês, na verdade, a emanar amor para todos que se conectam com essa frequência, com essa energia. Não estamos aqui para vibrar sofrimento. Estamos aqui para vibrar luz. Então, diga sempre para você: eu sou filho da luz. Eu vivo na luz. Eu emano luz. Eu sou guiada, sustentada pela luz, não pelo sofrimento. Então, vamos emanar amor e luz, principalmente para dentro das igrejas católicas, que vibram essa dor e sofrimento. Isto aconteceu não para o que a igreja coloca. Aconteceu porque calaram a voz de Jesus, né? Que Jesus estava pregando o amor, pregando a nossa potência, a nossa força, nos mostrando quem nós realmente somos, e ele foi calado por isso. Então, não vibre isto. Vibre amor. Emanem luz, emanem amor para dentro dessas igrejas, para dentro dos irmãos. Não vamos entrar em julgamento para quem ainda acredita nisto,
está tudo bem, cada um está no seu caminhar, cada um está na sua crença, cada um está no seu despertar, cada um está no lugar onde tem que estar. Então, não nos cabe julgar quem ainda está conectado com esta energia, mas cabe a nós emanar amor, cabe a nós emanar a aurora boreal, a luz de todos os seres. Cabe a nós desconstruir a densidade do sofrimento. Cabe a nós encaminhar para os mestres, para os guardiões, para os comandantes da luz, a dor e o sofrimento. Encaminhar todas as personalidades que ainda vibram neste momento. Porque muitos de nós que ainda estão vivendo, muito de quem ainda está vivendo nesta dor e sofrimento, é por conta de tudo que viveu no passado. E está tudo bem. O que nós podemos fazer é colocar a malha crística sobre tudo isso, entregar para os seres de luz, para os comandantes da luz, para encaminhar para os centros de tratamento que se requer. Ok? Então, eu convido todas vocês, desde hoje, o momento que tiver 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, parou para respirar um pouquinho, para tomar um cafezinho, para tomar uma água, se concentra um pouquinho, vai no seu coração, se conecta com o coração de Gaia e diz: eu sou emanando amor, eu sou emanando luz, eu sou emanando aurora boreal para todos esses que vivem nessa situação de dor e sofrimento, que ainda revivem a morte de Jesus quando esteve na Terra. É muito rápido e é muito potente. E aí você vê saindo das suas mãos aquela luz rosa, que está sempre no seu coração, aquele amor, aquela luz multicolorida da aurora boreal. Convido os seres de luz naquele momento. Venham todos comigo aqui neste momento emanar luz e amor para os 5 continentes do planeta Terra. Vamos emanar a aurora boreal por 1 minuto aqui. E eles vêm para emanar com você. Emane gratidão por você estar neste lugar, nesse momento. Por você estar nesta consciência, por você estar vibrando amor e não sofrimento. Então, vibre gratidão e emane gratidão para todos. Gratidão a você, gratidão à sua alma, gratidão ao seu eu superior, gratidão à sua parte divina. E gratidão às suas partes, às nossas partes também, que ainda não vieram para a luz. Vamos convidá-las a vir para a luz, neste momento. Convidamos todas as nossas partes que ainda vibram dor e sofrimento, que ainda estão em dor e sofrimento, a vir para a luz. Diga a elas: vocês são divinas, vocês também são luz. Venham para este maná, venham para esta compreensão, venham para esta manifestação. Pensem quando estivermos manifestando todo o nosso alimento. Quando nós pensarmos assim: eu agora escolho um alimento e o cálice se gera na sua mão e você recebe aquele alimento, se alimenta e em seguida ele se desfaz. Se vejam começando a fazer isso. Gratidão, 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 gratidão. Namastê.